Muito bem, pessoal. Começando aqui o 25º dia do CV Connect Esportes, nosso 25º programa, 25º dia da Copa do Mundo. E hoje já sabemos quem são os dois finalistas. De um lado, a Argentina de Lionel Messi, de Lionel Scaloni, né? Já sabíamos desde ontem. Do outro lado, a boa e velha França, de Griezmann, de Mbappé, de Giroud, do nosso glorioso técnico Didier Deschamps. França venceu hoje Marrocos por 2-0, fez um gol logo no princípio do jogo, fez 1-0 no começo do jogo com Theo Hernandes. A gente fala aqui muito de Griezmann, de Mbappé, de Giroud, de uma série de jogadores franceses, mas foi Theo Hernandes que entrou no lugar do seu irmão durante a Copa e fez 1-0. O primeiro gol que Marrocos sofreu sem ser aquele gol contra Canadá, né? Primeira seleção europeia que conseguiu vazar a seleção de Marrocos. Aos 4 minutos a França fez 1-0 e depois disso Marrocos, com seu ímpeto, teve que sair para o ataque, diferente do que foi durante a Copa inteira, né? Que ele conseguiu jogar o regulamento debaixo do braço. E quando saiu para o ataque, assustou demais a seleção francesa. Assustou demais. Faltou um Benzema no, no time no time marroquino. Faltou alguém que pudesse concluir a gol de forma mais qualificada. Até porque a seleção francesa tem um sistema defensivo muito forte. Mas hoje a seleção francesa sofreu nas mãos de Marrocos. Sofreu, jogou pior que Marrocos, muito pior. Claro que você pode dizer, fez 1-0 e diante da fragilidade do outro time, recuou, não quis jogar. Pelo contrário, Mbappé muito marcado, Griezmann muito marcado, Giroud muito marcado. A linha de ataque da França, durante os 40, 45 minutos, não conseguiu fazer absolutamente nada. Estou contando entre primeiro e segundo tempo. E depois do segundo tempo, ali por volta de 22, 23 minutos de jogo, é que a França conseguiu voltar para o jogo com as alterações que Didier Deschamps fez ali, não vou dizer 25 minutos, mas mais ou menos mais para cima, ali para 30, 35 minutos. E aí uma das alterações foi o Mumi, jogador do Bayern, aliás, do Eintracht Frankfurt, perdão, entrou no jogo para a reta final do segundo tempo. Primeiro lance que ele toca na bola, ele vai lá, faz o segundo gol e desaba a seleção de Marrocos. Marrocos que tinha muita gente no estádio e fora do estádio. Estava lotada a praça fora do estádio Al Bayt para ver a seleção marroquina. Por quê? Porque o governo de Marrocos fretou 30 aviões de Marrocos para levar o povo para assistir os jogos finais de Marrocos na Copa do Mundo. Marrocos está de parabéns por tudo que fez e também pelo jogo que fez hoje contra a França, muito melhor que a seleção francesa, mas faltou a qualidade ofensiva, né? Que falta em muitos times e que na França não falta. Por exemplo, aquele Amalá, um atacante marroquino, preciosismo demais. Contra a França não dá para ter preciosismo. Teve 3 ou 4 bolas à frente, na frente do Lloris, para fazer. Não conseguiu fazer, porque a demora para concluir, na defesa francesa simplesmente conseguiu se recompor e tirar a bola, né? Marrocos quase fez 2 gols de bicicleta, pra você ter uma ideia, né? Uma foi rente à mão do Lloris e a trave, né, do gol. A outra já mais para o final do segundo tempo, onde a equipe marroquina, mesmo já eliminada praticamente, tentava pelo menos fazer um gol para ver se tinha aquele imponderável do futebol, né? Fazer um gol aqui no final e depois, quem sabe, um lance seguinte a gente consegue fazer.
mas a França é muito forte defensivamente. Muito forte defensivamente. E se a gente for projetar para a final, a Argentina chega, na minha visão, melhor que a França. Mas não dá para descartar a equipe francesa é, nessa final. Até porque, mais uma vez, Griezmann foi eleito o melhor do jogo. Acho, eu contesto muito essas decisões com relação ao Griezmann, porque não jogou nada, absolutamente nada. Só se defendeu, só tirou a bola de lá e botou para frente para o Mbappé correr. Até a gente trava a língua um pouco, né? É, e é isso. A França chega com méritos, afinal, sim, mas nos dois últimos jogos, seus adversários foram superiores do que ela. E a seleção argentina, para mim, é favorita a vencer, apesar de que é um favoritismo ali, talvez de 51, 49%. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Thiago Saraiva, que hoje não está com a veneziana verde itinerante, mas está com a parede verde itinerante. Pois é, o nosso grande Thiago Saraiva aí vai falar agora. Pode falar, Saraiva. Giovanni, tudo bem? Estamos aqui hoje para. Isso aqui, Giovanni, já são algumas novidades que quem nos acompanha sempre vai saber em primeira mão aí. Isso aqui já é o nosso chroma aqui, já sendo preparado para eventuais e futuras transmissões aí. Graças a Deus, a quantidade de curtidas e visualizações no nosso canal tem aumentado, graças a Deus, aos amigos, familiares, companheiros e todos aqueles que nos acompanham aí, têm crescido o canal um pouco a cada dia, e isso é importante, devagar e sempre, Giovanni. A questão, você disse, colocou muito bem, os voos fretados pelo governo marroquino, mas hoje, Giovanni, hoje, boa parte do mundo era vermelha e verde. A torcida do Marrocos hoje, ela ultrapassou um país, ultrapassou um continente e ganhou fronteiras internacionais globais, pois o mundo hoje torceu pelo futebol marroquino e de pé parabeniza o que foi conquistado por essa grande seleção, talvez a maior e melhor seleção africana, quem sabe, talvez nem um jogador mais espontado do que o outro, a gente não vê, né, igual a gente já viu grandes craques aí, mas talvez pelo coletivo forte, talvez não seja é, não seja demais engrandecer como a maior seleção, talvez, africana de todos os tempos. Marrocos está de parabéns pelo que fez. É o goleiro, é Bono, catando demais, decisivo em algumas partidas. É o técnico, sempre acompanhando, estudando seus adversários. Tem que parabenizar o time todo pela dedicação, pelo empenho e pela simpatia espalhada pela seleção marroquina para o mundo inteiro agora sabe quem é a seleção Marrocos e bateu de pé hoje palmas para essa grande seleção. Giovanni, ontem, mais uma vez, isso mostra não só como o nosso canal vem crescendo, mas como nós também estamos crescendo nas nossas informações, comentários, indagações. Como diz você, deve ter grandes já de olho aí para nos convidar aí, Giovanni, para participar de alguma coisa, porque ontem nós falamos aqui exatamente o que foi o jogo de hoje. Falamos que a França era sim favorita e que talvez se viesse um resultado elástico, não seria muito previsível para aquilo que poderia acontecer. De fato, tivemos aí um 2-0, é o segundo gol, mais um resultado é, pelo primeiro tempo desempenhado pelo time francês, pelo gol conseguido, mas nós demos o caminho ontem que para a França vencer Marrocos, ela tinha um caminho: achar um gol logo no início da partida, e foi isso que a França fez. A 5 minutos do primeiro tempo, a França conseguiu fazer o seu gol e já vencia a partida contra a seleção marroquina. Colocamos aqui ontem que para essa seleção ela deveria ser testada somente dessa forma, pois Marrocos até então não havia saído no prejuízo, né? Não tinha que ter virado, buscado esse resultado. O que aconteceu no jogo de hoje. Só que Marrocos não se acovardou, foi para cima com toda a força, com toda a garra e buscou e teve boas oportunidades e chances claras de gol, de empatar e até mesmo de virar a partida. Mas infelizmente faltou
aquela precisão na decisão, um pouco talvez mais de maturidade de alguns jogadores por essa questão de concluir mais ágil, né? Porque um time contra a França, igual você colocou, não pode se brincar. Se você tem uma oportunidade, essa oportunidade tem que ser convertida, tem que ser aproveitada. E aí, o que acontece? Quando esse gol marroquino não surge, o segundo tempo natural já começa a vir aquela necessidade do empate, porque o tempo está caminhando para o final da partida, e aí acaba a França, consequentemente, fazendo seu segundo gol e liquidando a fatura contra a boa seleção, a ótima seleção marroquina, mas hoje superada pelo futebol francês, que hoje não apresentou uma boa partida, Giovanni. Concordo com você também a respeito de considerar que teremos uma grande final. Colocamos ontem também que, independente se passasse Marrocos ou França, teríamos em 2022 uma final inédita para a Copa do Mundo. Ou seja, agora já definido, teremos França e Argentina. E melhor ainda, Giovanni, ou melhor ou pior, depende, né, para o torcedor que estiver acompanhando, teremos uma tricampeã mundial a partir de 2022. Porque agora Não, nós não temos partir de domingo. a partir de domingo. Ô, É, Giovanni, e agora lembrando que nós não temos tricampeã, né? Porque não, as duas tricampeãs que tínhamos se tornaram tetracampeãs, né? A Itália e a Alemanha também se tornaram tetras, ou seja, não temos nenhuma seleção no momento que seja tricampeã. Temos três seleções com mais títulos, mas no momento tricampeã nenhuma, e França e Argentina bicampeãs brigam aí para ver quem supera no quesito histórico agora, né? Não só nessa Copa, mas vai passar a outra no sentido histórico, pois se tornará uma vez mais campeã do que a adversária. no caso da França vai se tornar uma história ainda maior, né? Porque vai ser a terceira seleção, nós já falamos aqui, a terceira seleção a fazer o doblete, né? Que é os dois títulos seguidos. Enfim, boa parte do Brasil espera isso, outra parte do Brasil não espera isso, porque É. ainda tem uma galera que torce contra a Argentina de uma maneira fervorosa. E tem uma galera que torce em favor da Argentina por ser um país irmão nosso aqui, mais próximo e tal. Eu sou um deles, inclusive. Eu tô nem aí para os europeus. Ó. Se você é francês e está assistindo isso aqui, você não leva isso em conta, não. Tá certo? Mas é o seguinte, eu não tenho esse pachequismo assim, não. Acho que tem que ganhar um time aqui próximo da gente mesmo, pronto. E a seleção argentina, se ganhar, tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, mas os argentinos vão zoar a gente a vida inteira. A gente também zoa eles. A gente também zoa eles, fala assim, ó, vocês têm que chegar na gente, a gente tem cinco, não tem problema não. Mas com relação a jogo jogado, a Argentina tá melhor que a França. Não muito melhor, mas ela tá um pouquinho melhor. E Ela tem tá a um pouquinho vontade melhor. daquele cara lá de ganhar, né, Giovanni? Encerrar sua Exatamente, carreira com o título de Copa do Mundo, eu acho que seria tudo que ele poderia esperar para uma carreira majestosa que ele construiu. exatamente. Tem outra coisa também, é o seguinte, o Lionel Scaloni, ele escala o time de acordo com a seleção que ele vai enfrentar. Ele não tem um time totalmente convicto, vamos dizer assim, um time. Ele não tem um 11 assim que começa toda vez. Tanto é que eu disse para você e para todo mundo aqui que ontem, pela primeira vez, ele botou três meio-campos marcadores na Copa. A primeira vez que jogou Paredes, Depou e McAllister. E eu tenho um palpite que eu acho que ele vai repetir isso. Acho que ele vai repetir isso. Porque com a França você precisa marcar homem a homem. O Mbappé, pelo menos marcar, botar alguém na sobra, né? Porque o Mbappé é muito ligeiro, cara, muito ligeiro. Hoje ele deu dois piques ali, que eu não sei como que o zagueiro de Marrocos chegou. E, assim, a Inglaterra deu a lição de como marcar. É botar um cara para correr com o Mbappé e botar um outro para parar na frente dele. É assim que marca. E ele tem que marcar o Griezmann também, porque o Griezmann é o cérebro do jogo na seleção francesa. É o cérebro do jogo. Ele pega a bola, ele faz lançamentos, faz os passes todos
ele que pensa o jogo. O Mbappé ele é mais correria, ele é mais físico. Agora o Griezmann não, o Griezmann é cerebral. Então, ele vai ter que fazer como ele fez com o Modric ontem. O Griezmann vai correr o campo inteiro. Então ele vai ter que botar um cara fixo ali no Griezmann. Senão a Argentina não vence. E para a França ganhar da Argentina, assim, eu sei que a gente vai fazer esse vídeo no sábado e eu vou falar tudo de novo no sábado. Mas e para a França ganhar da Argentina, ela vai ter que ter o Upamecano marcando o Messi 100%. 100%. Mesma coisa com o Mbappé. Vai ter que botar dois caras no Messi. Vai ter que botar ali o Tchouaméni e o Upamecano para marcar o Messi e excluir o Messi do jogo. Porque a Argentina sem o Messi, com o Messi anulado, ela perde 50% da sua força. Então, Didier Deschamps e Lionel Scaloni, vocês têm muito a estudar aí, esses times. Eu sei que você é o fã número um do Scaloni, ô Giovanni, e por isso eu vou te fazer essa indagação agora. É, ele é um Você cara errou que por até uma então letra. ele Eu está sou mais fã surpreendendo. do Stallone. Ele está surpreendendo aí, né, Giovanni? Tem estudado bem os adversários. É aquilo que a gente falou que faltou para algumas seleções, inclusive para a seleção brasileira, né? Talvez fazer uma análise melhor, entender o jogo de seus adversários, né? Cara, apesar de que eu acho que, exatamente, essa questão da seleção brasileira é isso aí. É fazer uma análise, entender os adversários, só que tem mais uma coisa também. Quando tem jogo, tem que parar de assistir a novela, né? Sele- Jogadores brasileiros, é, a diferença de jogador brasileiro para Argentina é isso. A Argentina tá ali focado no jogo, focado no treino, é, focado no campeonato, enquanto que o brasileiro vai pro hotel, vai assistir a novela. Simples assim. É isso Não, aí, nós vamos comentar, vamos fazer um vídeo aqui. Amanhã a gente vai fazer uma repaginada aí de que foram as semifinais. Na justamente. sexta a gente vai falar exclusivamente aí de seleção brasileira, né? Ano da O que foi da seleção brasileira. seleção, a análise da participação da seleção na Copa de 22. Vamos fazer tudo isso aí na sexta-feira. E a gente vai falar disso aí. Já vou deixar a pergunta aqui para você, já estudando a resposta. Você acha que esse fator, a gente falou já de fatores motivacionais, né, psicológicos, você acha que o fator, essa questão de redes sociais, de mídia social, influenciou, atrapalhou ou influenciou negativamente a seleção brasileira? Não Sem responde, dúvida. deixa para sexta-feira. Eu já tenho essa Agora que resposta você já. falou, Lu, Mas deixa que sexta-feira eu você dou falou, ela. Lu. Então, o Saraiva, é o seguinte, falando do jogo de hoje, eu achei interessante o modo que o Marrocos conseguiu se reerguer após o primeiro gol da França. Eu achava, tudo bem que o gol foi aos 4 minutos, não foi aos 40 do primeiro tempo, por exemplo, ou aos 40 do segundo. Mas eu achei que o Marrocos não tinha um modo de jogo de ataque. Eles têm um modo de jogo de ataque interessantíssimo até. Jogaram ali com o Ziyech, com o Hakimi, com a Malá, acho que é o nome da Malá, o nome do cara. Jogaram com a linha de frente de três atacantes, com os meio-campos chegando também. E apertaram de tudo que é jeito a defesa francesa, cara. Parecia que a França era Marrocos e que Marrocos era a França. Só que não faltou o Benzema, entendeu? Faltou um Benzema marroquino ali para confirmar, para ter uma melhor posição dentro da área. Porque eles chegavam toda hora na área. Só que faltou um cara para ser letal, bater pro gol, enfim. E, Giovanni, o comentário sobre Marrocos é esse, hoje. Não tem mais nada do que falar de Marrocos. Giovanni, Hum. você que falou do Amalá, aí hoje você tá a cara do Amaral, aquele volante da seleção brasileira aí, mas vamos falar aí agora é o seguinte, o Porque Marrocos eu tenho um olho aqui para baixo. faltou só o olhinho, mas tudo bem. Ô, Giovanni, vamos falar aí, ó. Marrocos, em termos de resultados, alcançou a maior participação das seleções africanas em Copa do Mundo.
Mas o futebol desenvolvido por Marrocos foi isso tudo mesmo? Você fala, foi, com certeza. Marrocos teve mais volume de jogo que a França. Marrocos jogou muito mais que a França hoje. Assim, tem gente que vai dizer que a França recuou, que a França jogou com 1-0 na mão, ela se fechou porque ela tem uma defesa muito forte, e tem mesmo. Mas, inclusive, jogou Koulibaly, né, que na zaga, o Koulibaly junto com Rafael Varane, ou seja, um do Liverpool, um do Manchester United. Ou seja, os caras se degladeiam o ano inteiro e aí juntam na seleção francesa. Interessante isso. Junto com o Upamecano, que é um zagueiro do Bayern. Então, assim, os caras são tops ali na defesa, né? Então, não enfrentou qualquer time, né? Marrocos enfrentou um time muito forte defensivamente. Talvez seja este o problema de Espanha e de Portugal, que enfrentaram a seleção de Marrocos, e que Portugal tem o Pepe lá com 200 anos na defesa, né? E a Espanha é uma defesa absolutamente jovem, com aquele tipo de jogo de abrir tudo e ir para frente. Então, hoje Marrocos enfrentou um esquema defensivo diferente, totalmente diferente, né? Mas a seleção da Bélgica também tinha uma defesa forte e tomou 2 gols de Marrocos. Então, assim, não dá para você dizer que o futebol vai sempre repetir as mesmas coisas. Aliás, nessa semifinal, Marrocos e Croácia se depararam com a situação que eles não tinham se deparado antes. Então, ou é sorte de campeão de Argentina e França, ou o futebol não quis que nenhum dos dois fosse a final. Talvez o futebol quis privilegiar quem jogasse mais para frente. Mas Lionel Scaloni jogar para frente é um negócio meio difícil. Acredito, eu acho que para a final a Argentina vai trancar tudo que der, tudo que der. Eu acho que a França vai ter a bola de novo. Se a França não fizer um gol no começo do jogo, de novo, acredito que a seleção argentina ela vai conseguir jogar o jogo dela. Giovanni, e a França está vencedora no jogo de hoje, chegou a mais uma final consecutiva aí, mesmo que não venha o título, ela já igualou essa marca aí a última vez pela seleção brasileira lá em 94, 98, né? Campeã no ano anterior e finalista no ano subsequente. Ela já alcançou isso aí, pode chegar agora ao bicampeonato consecutivo, claro, que a última vez foi só 2 vezes na história, a última vez com a seleção brasileira lá em Ó, 58 e 62, ou seja, há 60 anos atrás. A e o França, atual Brasil campeã enfrentou o mundial. Marrocos aquele ano na fase de grupos, ganhou, foi para a final da Copa, perdeu. Então a França não pode se ligar muito nesse histórico de 98, não. Apesar que pode se ligar no dela, né, que foi campeã. Giovanni, aí o Hum. que que acontece? A França vem realmente com esse favoritismo todo para a final, ou teremos um jogo Não, equilibrado? Como é que você vê essa perspectiva aí de eu uma França até na... eu até disse no começo do vídeo aqui que a Argentina tá com um pouquinho mais de favoritismo que a França, porque eu entendo que a Argentina está mais consolidada como time, apesar de que o Lionel Scaloni começou há 2, 3 anos na seleção, na seleção argentina, mas eu acho que como time, como grupo, a seleção argentina está mais equalizada do que a seleção francesa. A seleção francesa está com um ataque que não está em crise, mas um ataque que está vivendo uma seca de gols. Hoje, por exemplo, nenhum atacante fez gol. Também Giroud fez o gol no sábado contra a Inglaterra, mas só o Giroud está fazendo. O Mbappé já desde a Polônia não faz, né? E também não consegue jogar porque acharam um modo de marcar o Mbappé. Acharam um modo. Inclusive no meio, no primeiro jogo não. No primeiro gol hoje, o Mbappé tem que girar na frente
quatro marcadores, que tinha quatro marcadores no Mbappé. Ele conseguiu desvencilhar dos quatro e a bola no bate-rebate ali sobrou pro Theo Hernandes, o Theo Hernandes fez. Então, Giovanni, assim, você acredito que que a seleção da Argentina vai botar o Otamendi para marcar o Mbappé, com certeza. A canela do Mbappé não vai gostar de forma nenhuma, porque o Otamendi, por onde passou, bateu em todo mundo, né? E, claro, vai tentar montar um caixote ali para poder parar o Mbappé. Só que tem que parar o Griezmann também. E aí é problema para Paredes, McAllister, essa galera toda aí da defesa argentina. Agora, que a Argentina tem um leve favoritismo por conta de ser uma equipe melhor consolidada do que a seleção francesa, você não tem a dúvida. Ô, Giovanni, só para complementar aí, você que não é sonoplasta, mas está com equalizador acionado hoje, vamos dizer então, meu querido, que é o seguinte: mostra que nós do CV Connect estamos Eu aqui, ouvi, lógico, para só rapidinho, aprender. eu ouvi a música da Pitty Equalize, né? Eu Faz vou sentido. equalizar você, então tá tudo certo. Giovanni, mas tome cuidado, Loucura. porque todo mundo tem um teto de vidro. Giovanni, só para complementar aqui, meu querido, mostra o tanto que nós aqui do CV Connect, embora somos falhos, né, erramos bastante, claro, mas lá no começo, no primeiro dia de programa, a gente fez uma perspectiva para a Copa inteira, em que a gente destacava 6 favoritos aí a chegar às finais do campeonato. Claro que erramos com alguns, né? A gente apontou 6 favoritos dentro das 32 seleções, mas estavam entre elas Argentina e França. Ou seja, Sem dúvida. colocamos as duas como possíveis finalistas do torneio e acertamos. Lembrando aí que a gente falou da seleção brasileira, que chegou entre as 8, e falamos também da Inglaterra, que também chegou entre as 8. Mas foi um palpite bom, né? Colocamos 6 aí, duas ficaram nas quartas de final e duas avançaram à final aí, ou seja, não passamos muito longe aí dos favoritos mesmo. Quando você fala Quando você fala, eu tô falando nós dois aqui. Nós dois aqui, mais o Vinição também que participa. É o seguinte, quando você fala de favoritos, evidentemente, que uma seleção como o Marrocos não vai estar na lista. Por quê? Por conta de tudo que o Marrocos fez no futebol. O Marrocos ficou 20 anos sem jogar uma Copa. Ficou de 98 a 2018. E agora que o Marrocos está se fortalecendo no futebol, eu espero que essa semifinal, ou então que ele consiga ganhar o terceiro lugar, porque Marrocos merece mais do que Croácia. Todo respeito. Todo Sim, respeito aos sim. croatas, ao Luka Modric, mas o terceiro lugar poderia, Lucas, teria que a ser Marrocos. Croácia vem de um vice-campeonato e aí de um terceiro ou quarto lugar, né, Giovanni? Já é um grande feito da seleção croata. Isso aí também não Ah, pode ser apagado, não pode ser tirado. Mas vamos torcer aí para Marrocos, pelo que fez pelo futebol esse ano, consiga essa terceira colocação. sabe por quê? Porque a gente não sabe até quando essa seleção de Marrocos vai durar. É uma seleção nova, evidentemente, mas, poxa, para 2026, você acha que uma Alemanha não vai querer se levantar? Vai. Seleção brasileira vai A querer se Itália, levantar? Vai. Itália, que Oi? nem para a Copa foi a Itália, Itália, você não você não tem a dúvida. Itália vai renovar seu time com certeza. com certeza. Se está Então, fora de uma Copa do Mundo, ela vai vir com tudo para a próxima. fora outros times aí que fizeram uma figuração aqui na Copa do Mundo que poderia ter feito muito mais. Por exemplo, a Ô, Sérvia, Giovanni, Portugal. Giovanni, Hum, a gente já falou aqui também da preparação que está sendo feita pode vir, às vezes não em quesito de brigar por título, mas vão ser surpresas favoráveis aí, Estados Unidos e Canadá para a próxima edição da Copa, que serão as Canadá, anfitriãs, né? Canadá está preparando para a próxima Copa, inclusive disse que essa Copa era apenas para poder ver como é que é a situação, né? É para encorpar um time, na verdade. E eles jogaram melhor que Croácia e melhor que Bélgica no grupo F. Só não jogou melhor que o Marrocos, tomou de 4 Marrocos, se eu não me engano.
Mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte: em 2026 a Copa promete o seguinte sentido, que essas seleções grandes, elas não vão tentar passar de novo pelo vexame que elas estão passando. O vexame da seleção brasileira ainda é menor do que o vexame da Alemanha. Por exemplo, ficar de Hum. fora de duas Copas na fase de grupos, uma para a Coreia do Sul, outra para o Japão. Peraí. A Itália ficar de fora de duas Copas. Nunca foi da Itália isso. Sempre foi é, dos grandes futebols aí do mundo, né? Porque a Itália, desde 34, 38, ela tem dois títulos. Então, Itália, Alemanha, seleção brasileira, realmente, que vamos ver se acerta um novo treinador aí. Esse novo treinador, obviamente, vai mudar o jeito de jogar da seleção brasileira. Alguns caras vão parar de jogar. E a seleção brasileira vai estar na próxima Copa, porque agora são seis que classificam aqui na América do Sul. Se a seleção brasileira não tiver, aí pode fechar o futebol aqui no Brasil, pode fechar. Além de outras seleções, a Inglaterra, por exemplo, vai querer ganhar, já vai estar com uma equipe mais envelhecida, mas obviamente, mas obviamente vem para tentar o título, né? E fora outras seleções africanas, Camarões, por exemplo. Camarões, para Vai mim, aumentar as vagas das seleções africanas agora também, né? vai com 40, são 48 seleções, vai aumentar a vaga, vai aumentar de todo mundo, né? Vai aumentar de todo mundo. Acho que menos da Europa. Da Europa já tem os três ali definidos. Mas, cara, a Copa de 26 vai ser mais disputada ainda. E aí nós não sabemos ainda qual vai ser o sistema da Copa. Se vai ter 12 grupos de três, se vai passar dos dois primeiros de cada grupo, e os melhores terceiros, nós não sabemos ainda como é que vai ser o sistema. Então, a chance de Marrocos ganhar uma medalha é agora, porque depois vai ficar difícil, vai ficar Vai dar muito difícil. oportunidade para o time E que também a passa chance de mal se Croácia também. recuperar, né? Oi? Pode ser uma tabela, uma forma de disputa que dê oportunidade para um time que foi mal na primeira fase se recuperar. Igual você falou, possibilidade, às vezes, de um terceiro colocado de grupo classificar. É assim como ocorre na Copa do Mundo Feminina, que a Copa do Mundo Feminina são 24 times. Para você montar 16, você tem que botar um terceiro colocado ali para fechar. Então, assim, a Copa de 26 ainda é dúbia nesse sentido. Agora, que a seleção brasileira vai estar lá, vai. Que a seleção alemã vai estar lá, com certeza. Então, a chance de Marrocos é agora. E da Croácia também. Porque a Croácia vai passar por renovação, talvez não esteja na próxima Copa. Eu acredito que a Europa, com 13 vagas, ela já tem vaga o suficiente para ter times, para ter seleções na próxima Copa. 13 vagas, se não me engano, são 30% de 48, um pouco mais de 30%, por aí. Então, aliás, um pouco mais de 25%, perdão. Então, cara, a chance é agora. E Marrocos está merecendo mais que a Croácia, com todo o respeito que eu tenho ao futebol croata, que talvez seja o melhor do futebol na antiga Yugoslávia, porque a Sérvia parece ser mais força física do que jogo, né? Então, eu acho que a seleção de Marrocos jogou melhor essa Copa do que a seleção da Croácia, mostrou isso hoje, inclusive, jogando melhor que a França, melhor que a França, mas faltou ali, faltou ali um Henry, faltou ali um Trezeguet, faltou ali um Zidane, né? Faltou um Benzema, faltou um cara de área para fazer o gol. Saraiva, é o seguinte, e aí para você, o que você diz sobre isso? Eu acredito que essa perspectiva aí para a Copa de 2026 também ela seja bem maior, né, Giovanni? Vamos ter mais vagas aí para todos os continentes estarem disputando. E tem muitas seleções que apresentaram um bom futebol agora que vão entrar em quesitos de renovação agora. E isso vai dar uma alterada boa e vai aumentar a questão do equilíbrio, né, para a próxima Copa. A gente tem aí, igual a gente já falou, Estados Unidos e Canadá apresentaram futebol um pouco
menor do que se esperava dos Estados Unidos para essa Copa. Mas a verdade é que as duas seleções fizeram essa Copa desse ano se preparando, na verdade, para a próxima. Então podemos ter aí o México, por exemplo, que é o outro país anfitrião, vai precisar passar por uma renovação. Não dá para ir para a Copa de 26 com o Show no gol e a zaga lá, o zagueiro lá de 200 anos também, que eu esqueci, precisa renovar também. A seleção brasileira tem que mudar o seu esquema de jogo. Se continuar com o mesmo esquema de jogo, não vai para frente. O Tite ficou famoso no Brasil por um esquema de jogo. Chegou na seleção, a seleção fez no último jogo diferente daquilo que levou o título o Tite ao ápice do futebol. Então, assim, não dá para entender o que aconteceu ali. Foi um jogo que tem que ser completamente descartado porque teve uma falha, um branco ali, uma coisa geral na cabeça de todo mundo. Deixa eu só fazer um elogio aqui. Que zagueiraço é Marcos Thuram, jogador da França. Puxou ao pai, que foi um baita no zagueiro, Lilian Thuram. Cara, nota 10 hoje para ele. Jogou demais, jogou fino da bola. Lembrou o pai, Lilian Thuram, que infelizmente para a seleção brasileira de 98 foi uma tragédia enfrentar ele. Mas Lilian Thuram está na história e Marcos Thuram vai entrar para a história sem dúvida alguma, porque o cara joga muito, muito, muito mesmo. Aliás, o nome, o nome Marcos Thuram é em referência a um ativista da França, porque o Lilian Thuram também foi um ativista político francês, além de ser ex-jogador, né? E colocou o nome do filho de Marcos Thuram em homenagem a um ativista político francês, que agora não vou lembrar o nome, mas chamava Marcos. Enfim, o jogador, raço, muito jogador. E eu acho que para ele é interessantíssimo você jogar contra, aliás, você jogar na mesma seleção que Didier Deschamps como treinador, e Didier Deschamps, em 98, era capitão junto com Marcos Thuram, aliás, com Lilian Thuram, que foi um grande zagueirão da Juventus e tal. Saraiva, vamos encerrando por aqui. Mandar um abraço aí, pedir pro pessoal curtir, compartilhar, comentar. É isso. Um Giovanni, minutinho, Saraiva. TV Connect é isso aí. É esporte, cultura, entretenimento, nossa, não vai sair. Nossos professores de história e geografia, vamos dar a palavra que sai. Então, de parabéns aí. A gente está aí para fazer esse trabalho cada vez mais bem feito e adequado para levar esse entretenimento com qualidade e de uma forma divertida e descontraída aí para você na sua casa. Gente, Ó, sempre juntos. Vamos lá. até mais, pessoal. Na sua casa, no seu celular, no telefone emprestado, roubado, enfim, tanto faz. Em